Muito bem, iniciando oficialmente o episódio número 82, a aula número 82, essa série de aulas e lives que venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira. Cada semana é uma temporada, cada temporada 4 aulas. Aula na segunda, na terça, na quarta e na quinta, sempre às 21 horas e 5 minutos, em que a gente destaca um determinado ponto, um determinado tema ou subtema do direito administrativo. Aí a gente faz uma análise de algumas questões selecionadas, estrategicamente selecionadas por mim, para mostrar a vocês quais são os temas, os tópicos, os assuntos mais recorrentes sobre aquele tópico, né, aquele assunto geral, e aí você vai ter essa noção e em seguida, na segunda metade da aula, a gente passa para uma revisão e aprofundamento teórico já direcionado por aquilo que são exigências das próprias questões. Muito bem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Compartilhe aí o link com amigos e inimigos concorrentes. Vamos testar a nota caneta mágica, está aqui. Episódio número 82, o tema contratos administrativos. Essa não é a primeira aula sobre contratos, já tratamos aqui contratos de outras vezes, com outros temas também muito recorrentes em provas de concurso, e hoje vai ser o tema da nulidade. Muito bom. Lembrando que a lei de regência do tema que vamos estudar agora é a Lei 8666/93, em especial o artigo 59 da Lei 8666/93. A primeira questão em análise é uma questão da banca Quadrix, que diz o seguinte: com base na Lei 8666, julgue o item. E o item diz: a nulidade do contrato administrativo retroage à sua formalização, desonerando a administração de indenizar o contratado pelos serviços já executados. Olha, vou te adiantar o gabarito, o nosso foco aqui não é o gabarito, está errado. Primeira coisa, nulidade. Nulidade, o que é a nulidade? O que é a nulidade? Nulidade é a característica de um ato ou de contrato que foi praticado em desconformidade com a lei. Nulidade é a característica de todo ato ou todo contrato que foi praticado ou foi celebrado em desconformidade com alguma regra legal. Aí eu digo, ele tem uma nulidade, um vício de legalidade. Beleza? A nulidade. Se o ato tem nulidade, é bom colocar o seguinte: é porque o ato ou contrato é passível de anulação, que é o procedimento pelo qual se desfaz, se extingue do mundo jurídico aquilo que foi praticado em desacordo com a lei. Então, a nulidade do contrato administrativo, se você não sabe o que é um contrato administrativo, eu recomendo fortemente que você leia o artigo 2º da Lei 8666/93. O artigo 2º da Lei 8666/93 descreve perfeitamente o que é o contrato, mas eu gostaria só de reforçar o fato de que contrato é sempre bilateral, é uma manifestação bilateral de vontade. De um lado está a administração pública, de outro está o particular contratado, e aí está dizendo que a nulidade do contrato retroage. O que é retroagir? Retroagir é produzir efeitos. Retroagir é produzir efeitos ex tunc. Ou seja, se o contrato foi celebrado, ou melhor dizendo, formalizado aqui, se for feita a nulidade do contrato, declarada a nulidade aqui, tempos depois, a pergunta é: a nulidade vai desfazer os efeitos deste ato e o próprio ato? A nulidade vai desfazer daqui em diante ou vai desfazer desde o momento em que o ato foi formalizado?
Se nós estamos falando de efeito ex-tunc, que retroage, isso vai desfazer o contrato e seus efeitos desde o momento da sua formalização, da sua celebração. Bacana. E aí uma questão que se põe é a nulidade do contrato. O que é a nulidade? O que é o contrato? O que é retroagir? E aí a gente junta tudo. A nulidade produz ou não produz efeitos ex-tunc, ou seja, retroativos? É uma coisa que a gente tem que ver na teoria. Então, retroativo a quem? A sua formalização. Aí ele diz desonera. Esse desonerar aqui, olha, é o mesmo que desobrigar. Ou seja, não está obrigado. Desobriga a administração de indenizar o contratado, é o particular, pelos serviços já executados. O que está errado é essa parte final. Daqui em diante, a nulidade de um contrato administrativo, de fato, ela produz efeitos retroativos, porém, a declaração de nulidade de um contrato com efeitos retroativos, que são os efeitos automáticos de praxe, da nulidade, da anulação, não vai desonerar, desobrigar a administração de indenizar por aquilo que já foi executado. E qual é a razão, qual é o fundamento pelo qual a administração não vai ficar desobrigada, desonerada de indenizar? Aí, mais à frente, a gente vai analisar a questão do enriquecimento ilícito. A cláusula que impede desobrigar a administração de pagar por aquilo que já foi executado é a cláusula ou princípio da vedação, da proibição ao enriquecimento ilícito. Vamos lá. Questão número 2. Questão 2, a questão Sebrasp e TCU, que diz o seguinte: Pedro é servidor público e Maria e Joana, além de amigas, são sócias gerentes de duas empresas distintas do ramo de construção civil. Então, Pedro, servidor, Maria e Joana, sócias de uma empresa do ramo da construção civil. Pedro, no exercício da competência de seu cargo, homologou uma licitação do tipo técnica e preço que visava a reforma do prédio de sua repartição pública. Houve denúncia de que a empresa de Maria teria apresentado uma proposta superfaturada da obra e de que Joana não teria participado do certame a pedido de Maria. Em nome da amizade entre ambas, diante do eventual dano ao patrimônio público, o Tribunal de Contas determinou a abertura de tomada de contas especial. Tomada de contas especial, sabe o que é? Você não sabe? Coloca na sua lista de temas para pesquisar. Tomada de contas especial é um processo administrativo especificamente voltado para verificar a lisura, a legalidade, a conveniência e oportunidade, a economicidade de atos de gestão econômico-financeira. Beleza. Com base na situação hipotética, acima, julgue o item seguinte. E o item nos diz: se a administração reconhecer a nulidade do procedimento licitatório, a administração avaliou e reconheceu a nulidade do procedimento licitatório. Se ela fizer isso, após a assinatura do contrato, ou seja, o contrato já estava assinado, o contrato já estava formalizado, já estava em execução, e a administração detecta que a licitação antecedente a esse contrato é nula e declara nulidade. Se isso acontecer, a administração não poderá, posteriormente, anular o contrato em razão da preclusão do ato jurídico perfeito. Certo, errado ou oxe? Olha o gabarito. Beleza. Nulidade já está na nossa lista de elementos conceituais que vamos analisar e sintetizar. Procedimento licitatório a gente já tem uma noção. A assinatura do contrato. A assinatura do contrato é a formalização do contrato. Formalização do contrato. Não poderá posteriormente anular o contrato. Anular um contrato é o procedimento de extinguir, de retirar um contrato no mundo jurídico
porque ele contém uma nulidade, uma desconformidade com a lei, um vício de legalidade. Razão da preclusão. E aí eu te pergunto, você sabe o que é preclusão? Se você não sabe, isso aqui entra no seu rascunho e quando você vai para o estudo teórico, quando você está vendo a videoaula, lendo o livro, em algum momento, ou o autor do livro ou o professor na videoaula vai ter que explicar o que é preclusão. O que é preclusão? E ato jurídico perfeito, vocês estão cansados de estudar lá no direito constitucional. Você não sabe ou não está lembrando o que é o ato jurídico perfeito, ou você vai no seu material de revisão, ou você vai no estudo teórico novamente. Bacana? Se você não tem material de revisão, você já estudou o ato jurídico perfeito, não está se lembrando muito bem o que é, precisa rever. Se você tem material de revisão pronto, é coisa de 2 minutos. Se você não tem, vai ter que ler o livro todo, o capítulo todo, vai ter que pesquisar, vai ter de assistir a videoaula novamente. Olha o problema. Bacana? Beleza. Então, o mais importante, vejam a quantidade de expressões teóricas, terminologias que têm significado jurídico que você precisa dominar para poder compreender questões como essa e muitas semelhantes a essa. Então, quais são os termos conceituais? Você vai ter que dominar o conceito de nulidade, você vai entender que a assinatura do contrato é a formalização do contrato, mecanismo de formalização. Anular o contrato é o procedimento de extinguir por desconformidade com a lei. Você precisa saber o que é a preclusão, que é o decurso do prazo sem poder você retroagir e voltar atrás, e o que é o ato jurídico perfeito. Bacana? Vamos avançar. Beleza. O erro aqui é o seguinte, que mesmo com o contrato já em vigor, o contrato celebrado e valendo, se a administração detectar que houve uma ilegalidade, uma nulidade na licitação antecedente, isso não preclui. Ela vai declarar a nulidade da licitação e a nulidade do respectivo contrato posterior. Por isso que está errado. Questão número 3. Questão número 3. A questão 3 diz: determinada municipalidade, determinado município, firmou contrato de prestação de serviços com a empresa W. A contratação ainda vigia, ou seja, ainda estava valendo, quando foi declarada nula. Após o Tribunal de Contas competente para fiscalizar o município ter apontado vício insanável ante a ausência de prévia licitação. Bacana? Então, a ausência de prévia licitação é um vício insanável, incorrigível? É sim. Acerca da situação fática acima narrada, assinale a opção correta. Vamos analisar as opções. Letra A. Quando houve a declaração de nulidade do contrato, as prestações resolveram-se de parte a parte, sendo dever de cada um suportar os prejuízos. Professor, eu não entendi esse negócio de que as prestações resolveram. Resolver é de resolução, tem da ideia de resolução. É desfazer. Ele está dizendo aqui que ao declarar a nulidade do contrato, ao fazer isso, as prestações, as obrigações de lado a lado, um tem a obrigação de executar a obra, o outro tem a obrigação de pagar o preço. Quando se declara nulidade, as prestações de parte a parte dos contratados se resolvem, se extinguem, e cada um suporta o seu prejuízo. Não, não é assim. Não é assim. Não é assim porque um dos aspectos mais cobrados em provas em matéria de nulidade de contrato, você vai encontrar no artigo 59, que a gente vai analisar hoje, parágrafo único. De onde? Da Lei 8666/93. Aí. Entende? Quando declara a nulidade do contrato, se não houve
comprovada má-fé do particular contratado, a administração vai ter de indenizar aquilo que já foi executado, mas não foi pago. Ela vai ter de indenizar outros prejuízos comprovados, como o custo de desmobilização, eu vou mostrar o que é, e ela também vai ter de ressarcir outros prejuízos advindos do contrato, exceto lucro cessante. A administração nunca indeniza lucro cessante, a gente vê isso adiante. Mas a letra A está errada, está aqui. Letra A está errada. Vou apagar aqui e vamos continuar. Letra B. O contratado é sempre a outra parte que não a administração. O contratante é sempre o poder público. A contratante é sempre a administração. O contratado é sempre o terceiro, o particular contratado. O contratado faz jus à indenização dos prejuízos, ainda que tenha concorrido para a nulidade. Concorrer aqui no sentido de colaborar. Em duas situações apenas, a lei e a jurisprudência dizem o contratado não vai ter direito à indenização. Primeiro, quando ele agiu, ele se comportou de má fé para caracterizar a nulidade. Primeira hipótese. Ou então, quando ele tenha concorrido, ele tenha colaborado diretamente, ele botou a mão na massa para caracterizar a nulidade. Então, aqui está errado. Porque não é ainda que tenha concorrido para a nulidade, desde que ele não tenha concorrido para a nulidade, ele vai ter direito à indenização. Letra C. A letra C diz: o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços já prestados, mas não pagos, ou pelos prejuízos decorrentes do encerramento antecipado da avença. Esse é o gabarito. Está naquele artigo 59, parágrafo único da Lei 8.666 e na jurisprudência do STJ, como vamos mostrar. Também jurisprudência do TCU. Para confirmar o gabarito, a gente vai aqui na letra D. O custo de desmobilização não deve integrar os danos emergentes, porquanto já pago nas parcelas iniciais do contrato. Alguém sabe me dizer? Coloca aí nos comentários. Sabe me dizer qual é o conceito jurídico de custo de desmobilização do contrato? Custo de desmobilização do contrato. Sabe me dizer o que é? Sabe me dizer o que é? Olha, se você está fazendo a análise de uma questão, você bate o olho numa expressão como essa, custo de desmobilização. Aquela florzinha do iOS ou aquela bolinha do Windows começa a rodar na sua cabeça e não aparece nada, fica tela azul, tela branca. Isso vai te instigar a querer saber a resposta. O que é isso? O que isso significa? Daí, quando em seguida, de posse de um rascunho, em onde você pontuou, onde você setou, onde você listou essas expressões que não te vieram à memória, quando você vai ler o capítulo, o tópico daquele tema, quando isso aparece, seu coração chega e dispara. A memória já aguça na hora. Então, por isso que esse estudo, o raio-x da questão, o estudo reverso nesses moldes, com a análise bem feita, ele potencializa muito a sua capacidade de memorização, sem contar o foco daquilo que é altamente relevante no material teórico ou na videoaula que você está assistindo. Por quê? Porque as questões frequentemente vão te mostrar a repetitividade, a recorrência daquele tópico. Então tá lá. Custo de desmobilização. Vai falar isso também, segunda parte da aula. Deve-se integrar os danos emergentes. Olha, porquanto já pagos, não deve se incorporar. Custo de desmobilização, só para você ter a noção, é a despesa, o prejuízo que o contratado vai ter por interromper o contrato antes da hora. Vamos pensar o seguinte: a administração faz uma licitação para contratar uma empresa para construir uma hidrelétrica, tipo as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, que fica no Rio Madeira, lá próximo a Porto Velho, Rondônia.
Beleza. Foram obras que duraram pouco mais de 8 anos de obra. Então, lá nos primeiros 6 meses, quando a empresa contratou milhares, eu estou falando literalmente milhares, aproximadamente 25 mil trabalhadores do país inteiro foram contratados para ajudar na execução dessa obra lá. Então, ela contrata esses trabalhadores e, ao longo dos anos de recebimento pelo valor da obra, a administração vai pagando as remunerações e ela vai ter condições de, lá ao final, pagar as rescisões contratuais. Mas se em 6 meses detecta uma nulidade na licitação e anula o contrato, desfaz o contrato, ainda não deu tempo da empresa receber o suficiente para pagar essa desmobilização. O que seria desmobilização aí? A baixa na carteira de todos os profissionais que foram levados para lá e muitas vezes pagar o retorno desses profissionais que foram recrutados em outros estados. As passagens deles foram pagas o deslocamento deles foram pagos até o local da obra e agora tem que devolvê-los às suas famílias lá nos estados de origem. Então, isso é custo de desmobilização. Então, o custo de desmobilização vai entrar na obrigação de indenizar, desde que não haja má-fé do contratado ou desde que ele não tenha concorrido para a nulidade. E por último, letra E, não há que se falar em indenização do contratado pelos lucros cessantes. Até aí, perfeito. Sendo devida apenas a reparação pelos danos emergentes regularmente comprovados. Aqui, toma cuidado com o seguinte. E não há que se falar em indenização do contratado pelos lucros cessantes, sendo devida apenas a reparação pelos danos emergentes regularmente comprovados. Está errado por quê? Porque além dos danos emergentes, tem o custo de desmobilização e outros prejuízos que vierem a ser comprovados. O que seriam outros prejuízos que vierem a ser comprovados? A empresa contratada já tinha encomendado no exterior uma série de equipamentos que iria aplicar na obra. E a coisa estava vindo. Navios estavam trazendo. Esses equipamentos são equipamentos que são específicos para aquela obra. Se não usar na obra, não tem como revender no mercado. Quem sai construindo hidrelétrica todo dia por aí? Por exemplo, as turbinas. Então, vejam bem. Esses bens que foram comprados e não podem ser facilmente recolocados no mercado são outros prejuízos comprovados que vão entrar aqui. Por isso que a letra E está errada. Está errada. Vamos para a questão número 4. Questão número 4. A questão 4 diz: com relação à licitação pública, julgue o item seguinte. O item diz: está sujeita à nulidade a celebração de contrato com a administração pública que diz respeitem à ordem de classificação das propostas ou que inclua terceiros estranhos ao procedimento licitatório. Certo ou errado hoje? Está certo. Olha, foi feita a licitação. Então tá lá, a licitação. Aí na licitação teve uma ordem de classificação. O primeiro colocado, o segundo, o terceiro e assim por diante. Se ao contratar a administração não respeita a ordem de classificação e sem motivo justificável, ela não contrata com o licitante vencedor e contrata com os demais, isso é uma nulidade da licitação que vai contaminar o contrato. Ou então ela acaba incluindo no contrato alguém que sequer participou da licitação, sequer foi habilitado na licitação como tendo condições para contratar com o poder público. Conclusão, o que você vai anotar aí? Nulidade da licitação, ela acarreta nulidade do contrato. E não se pode falar em preclusão. O que é isso? Significaria depois que já foi contratado, morreu a fase antecedente e essa fase antecedente não poderia impactar no contrato. Isso não acontece. Se lá na vigência do contrato já formalizado, detectar a nulidade da licitação antecedente, isso vai acarretar a nulidade do contrato.
vai anular os dois. Questão número 5. A questão 5, o enunciado diz: considerando as disposições da Lei 8666/93 sobre licitação e contratos, julgue os itens a seguir. E aí o item diz: como os contratos administrativos são comutativos, olha como é que se faz. O que é um contrato comutativo? O que é um contrato comutativo? Contrato comutativo é aquele que tem reciprocidade de obrigações. Você consegue perceber claramente que as questões podem ser utilizadas para propósitos completamente diferentes? Um propósito que é o mais comum que você compreende no estudo das questões é usar as questões para aferir conhecimento. Eu estou dizendo para você não fazer mais isso? Não, absolutamente não. Você ainda pode continuar utilizando as questões para aferir conhecimento. Mas eu estou sugerindo o seguinte: num primeiro momento, antes mesmo de ir para aquele estudo teórico, você faz a análise das questões sem se preocupar absolutamente com a aferição do seu nível de conhecimento e compreensão. Você não está preocupado se você vai acertar ou errar o item inteiro. O que você vai estar preocupado é: você sabe o que são os contratos administrativos, a definição? Você sabe que a definição está no artigo 54 da Lei 8666/93? Você já leu esse artigo? Você sabe que os contratos podem ser classificados em bilaterais, comutativos e por aí vai. O que é o contrato comutativo? Você sabe o que significa isso? Beleza. Ou seja, pressupõe equivalência. Então, além de reciprocidade de obrigações, é reciprocidade de obrigações completa. Equivalentes. Se a administração está comprando o veículo, no mercado o veículo vale mais ou menos R$120 mil e a administração está entregando uma importância monetária em dinheiro de mais de R$150 mil. Existe uma equivalência, ou seja, o padrão do mercado paga R$150 mil por aquele veículo novo e a administração está entregando uma importância em dinheiro de R$150 mil. A obrigação da administração é pagar o valor em dinheiro, a obrigação do contratado é entregar o veículo. Suas obrigações, economicamente falando, elas além de serem recíprocas, cada um tem que cumprir a obrigação em relação ao outro, reciprocidade. Além disso, as obrigações são equivalentes, que é diferente de iguais. Beleza. Então, ou seja, pressupõe equivalência de obrigações previamente ajustadas e conhecidas. A nulidade do procedimento licitatório não necessariamente induz a nulidade do contrato. Aí você vai colocar o que? Está errado. A nulidade da licitação necessariamente acarreta a nulidade do contrato. Nulidade da licitação antecedente necessariamente vai acarretar a nulidade do contrato. Necessariamente vai acarretar. Muito bem. Prosseguindo. Então, 5 está errado. O que a gente vai destacar? A questão da comutatividade do contrato, a equivalência, a nulidade a gente já estava no procedimento e nulidade da licitação. Então, nulidade da licitação vai acarretar necessariamente nulidade do contrato. Nulidade da licitação, NL, nulidade do contrato. Anulou a licitação antecedente, obrigatoriamente deve anular o contrato subsequente posterior. 6. Questão número 6. A questão 6 diz: a respeito dos contratos administrativos de que trata a Lei 8666/93, julgue os itens seguintes. O item diz: na hipótese de nulidade do contrato, fica a administração eximida, ou seja, dispensada, do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que a nulidade foi declarada, visto que o instrumento do ajuste não é válido. A gente já sabe.
Se isso aqui acontecer, se a nulidade do contrato eximisse a administração do seu dever de indenizar aquilo que já foi executado, isso aí viola a vedação, a proibição ao enriquecimento ilícito. Viola a vedação, a proibição ao enriquecimento ilícito. Beleza. 7. Questão número 7. 7 diz o seguinte: a propósito das licitações, dos contratos, dos convênios e do sistema de registro de preços, julgue o item a seguir com base nas orientações normativas. Professor, eu li no enunciado sistema de registro de preço e eu não sei o que é. Você copia essa expressão, coloca num rascunho do lado, coloca uma interrogação, já sabendo que quando você for para o estudo teórico, videoaula, livro, PDF, apostila, e-book, este estudo teórico terá de apresentar a você aquele conhecimento que você não está tendo ao ler a expressão e não compreendeu o seu significado jurídico administrativo. Beleza? Então, a questão número 7, o enunciado diz: na hipótese de nulidade do contrato entre a União e determinada empresa, a despesa sem cobertura contratual deverá ser reconhecida pela União como obrigação de indenizar a contratada pelo que esta houver executado até a data em que a nulidade do contrato for declarada, e por outros prejuízos regularmente comprovados, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem deu causa à nulidade. Certo ou errado hoje? O que ele está dizendo? Olha, aqui está a ADM, a administração. A administração, ela contratou a empresa Alfa. Beleza. Durante a validade, a vigência do contrato, durante a vigência do contrato, a eficácia do contrato, foi declarada a nulidade. Nulidade do contrato. Beleza. Ao declarar a nulidade do contrato, o que vai acontecer? A administração, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter de indenizar por aquilo que já foi executado pela Alfa, mas ainda não foi pago, aquilo que já está pronto, já está entregue, mas não foi pago, vai ter de indenizar o custo de desmobilização e outros prejuízos regularmente comprovados, salvo, exceto se a Alfa agiu de má fé ou se a Alfa colaborou, concorreu para a nulidade. Isso aí que é importante. Novamente, você tem aqui a nulidade, contrato. O que é? Despesa sem cobertura contratual, ou seja, uma despesa que não foi, que o contrato ainda não cobriu, não ressarciu. Vai ter que indenizar? Vai. E prejuízos, outros prejuízos regularmente comprovados, além dos chamados danos emergentes. Questão número 8. A questão número 8 diz: julgue os itens a seguir a respeito dos contratos administrativos. E aí o item diz: aplica-se ao contrato administrativo a teoria das nulidades, segundo sua configuração tradicional do direito privado. Assim, a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele deveria produzir e desconstituindo os efeitos já produzidos, o que não isenta inteiramente a administração pública do dever de indenizar o contratado. Professor, isso está certo, não está? Não, está errado. Mas por que está errado? Porque a teoria das nulidades que vai ser aplicada aqui, ela não é no formato do direito privado. Ela é no formato do direito o quê? Do direito
público, ou seja, com efeito retroativo, ex tunc. Então, atenção para isso. E, de fato, a nulidade não vai impedir o dever que a administração tem de indenizar os prejuízos daquilo que já foi executado e outros prejuízos comprovados. Questão número 9. A questão número 9 diz: a respeito da licitação e dos contratos administrativos, julgo o item. A nulidade de contrato administrativo por ausência de prévia licitação gera, para o contratado de boa-fé, direito à indenização pelos serviços por ele prestados. Isso está correto. A pergunta aqui é o seguinte: quando o contratado tem o direito à indenização daquilo que já foi indenizado. Já foi executado, aliás. Aquilo que já foi executado, mas não foi pago. Executado. Olha, ele só vai ter direito a isso se não houve má-fé dele e ele não concorreu, não colaborou para a nulidade. Então, a regra é, ao declarar a nulidade de um contrato, quer por causa de nulidade no próprio contrato, quer por causa de nulidade na licitação antecedente, a administração deve indenizar ao contratado aquilo que já foi executado não foi pago, outros prejuízos regularmente comprovados, como o custo de desmobilização. Entretanto, se houve má-fé deste contratado na caracterização da nulidade, ou se ele concorreu, se ele colaborou para gerar a nulidade, aí ele não vai ser indenizado. Questão número 10. Nossa última questão do raio-x de hoje, a gente vai para a parte teórica. 10. No tocante a licitações e contratos no âmbito da administração pública, julgue o item a seguir. O item diz: para o STJ, jurisprudência do STJ, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos comprovantes, os serviços comprovadamente prestados, ainda que o contrato administrativo celebrado seja nulo por ausência de licitação ou que o contratado tenha concorrido para a nulidade contratual. Olha, nós acabamos de ver, se o contratado concorreu para a nulidade contratual, se ele colaborou para isso, não tem direito à indenização, ou seja, sem indenização. Sem indenização. Não tem como exigir indenização. Então, questão número 10 está errada. A questão 9, só para a gente voltar lá, está correta. 10 está errada. Beleza? Ao fazermos o raio-x, a análise dessas 10 questões, nós já temos ou não temos uma noção exata de quais são os tópicos, os elementos conceituais e teóricos que frequentemente se repetem nas questões e por isso precisam ser dominados, compreendidos, para você poder, em outras questões futuras, acertar questões sobre o tema? Vamos lá. Primeiro passo, anulação ou nulidade dos contratos administrativos. Primeira coisa, ele pode falar na sua prova, você precisa compreender
que a nulidade do contrato ela decorre do dever de autotutela. Esse poder-dever que a administração tem de rever, revisar seus próprios atos e contratos e verificar se eles foram produzidos e praticados de acordo com a lei e com os princípios. Se eles estiverem em desacordo com a lei e com os princípios, a administração tem o dever de declarar a nulidade desses contratos. Então, por isso, fica claro que o fundamento, ou um dos fundamentos da nulidade dos contratos é o princípio da legalidade. A administração vai fazer o quê? A lei está aqui, ó, ela vai olhar para o que a lei diz. Aí ela vai olhar para o contrato como foi feito. Como esse contrato tem uma parte negra aqui, uma ovelha negra, não está batendo, não está igual, vai ter de declarar a nulidade. Eis aí a legalidade como fundamento da nulidade dos contratos administrativos. Além disso, vai aplicar a teoria das nulidades, da nulidade, ou seja, detectando aí o vício originário, ou seja, reconhecendo que o contrato tem um vício originário, e isso, a teoria das nulidades, aqui, ela vai acarretar efeitos retroativos, efeitos ex tunc. Muito bom. Pegar em relação a isso aí, prosseguindo. Quem pode anular os contratos? Ou seja, quem é o sujeito ativo que pode, ao detectar uma legalidade, uma desconformidade com a lei ou com os princípios no contrato ou na licitação que antecedeu, quem é que tem essa competência para anular os contratos? Vamos ver quem é que tem essa competência. Coloca aí nos comentários de quem é essa competência. Olha só. A própria administração que celebrou o contrato. Você vai colocar de ofício, sem ninguém pedir, ou por provocação, por requerimento de algum interessado. E quando a administração faz isso, ela está exercendo o quê? A autotutela. Autotutela. Aí. Agora, quem também pode anular o contrato é o Poder Judiciário. Somente se for provocado por ação judicial. Então, tanto a administração como o Poder Judiciário podem decretar a nulidade de um contrato administrativo. As causas para isso: ilegalidade no próprio contrato ou ilegalidade na licitação antecedente ao contrato. A administração pode anular de ofício, ela por ela mesma, ou quando provocado, quando requerida por algum particular. Ou o judiciário somente se for provocado mediante ação judicial. Quais são os efeitos? Outra pergunta. Quais são os efeitos da anulação do contrato? Isso aparece também bastante em prova. Olha, primeira coisa, a anulação, quando você anula, então vamos pensar assim, ó, o contrato foi celebrado aqui e o contrato vai produzindo os seus efeitos. Aqui, ó, cobrinha verde são os efeitos. Se o contrato é anulado aqui, nesse traço verde, se o contrato é anulado ali, uma das consequências da anulação é impede os efeitos originários. Em outras palavras, aqueles efeitos que o contrato vinha produzindo regularmente, ao ser anulado, breca ali. Dali em diante, nada mais de efeitos originários desse contrato. Agora, e para trás-mente, como se diz aí aquele famoso personagem icônico lá de comédia. E para trás-mente, vai desconstituir os efeitos já produzidos.
Então, isso aqui, olha, isso aqui chama-se efeito ex nunc. Ou seja, ao decretar a nulidade, dali em diante, nenhum mais dos efeitos originários do contrato, os efeitos normais do contrato, serão produzidos. Mas, além disso, ao decretar a nulidade de um contrato, os efeitos já produzidos serão desfeitos, desconstituídos. E aqui nós estamos falando de efeito ex nunc. Grava o seguinte: todas as vezes que um ato tem efeito ex tunc, ele também tem o ex nunc. Agora, quando ele só tem o ex nunc, ele não produz o retroativo. Então, não existe isso de que só vai desfazer o passado e vai continuar produzindo efeitos para o futuro. Então, ao falar efeito ex tunc retroativo, implicitamente já está o efeito ex nunc, que é de paralisar a continuidade dos efeitos daqui em diante. Então, eis aí os efeitos da anulação do contrato. E aí, tem um questionamento muito importante. Como fica a vedação ao enriquecimento ilícito? Por que faz essa pergunta? Porque ao declarar a nulidade do contrato, a administração vai ter que pagar, por exemplo, aquilo que já foi executado e não foi pago? Se ela não pagar isso aí, enriquecimento ilícito da parte dela. A administração contratou uma empresa para fornecer 20 milhões de doses de uma vacina. A empresa pega e fornece. A administração pega a vacina e atucha nas pessoas, aplica nas pessoas. E ela ficou de pagar com 30 dias, ou com algumas parcelas. Acontece que nesse meio do caminho, antes de pagar as parcelas, a administração anula o contrato e aí não paga mais. Ela não pode devolver as vacinas. Aí é enriquecimento ilícito. Aí seria enriquecimento ilícito. Por isso que, para não caracterizar enriquecimento ilícito da administração, para que a decretação de nulidade do contrato administrativo não tenha como efeito colateral o enriquecimento sem causa, o enriquecimento ilícito da administração, a administração vai ter de indenizar pelo que já foi executado. Salvo má-fé ou concorrência para a nulidade. Em outras palavras, o contratado concorreu, colaborou para caracterizar, para configurar a nulidade. Além disso, a administração vai ter de indenizar outros prejuízos comprovados que não sejam imputados, que não sejam causados ao contratado. Custo de mobilização, prejuízo por aquilo que foi comprado, mas não vai ser utilizado e não tem como ser revendido. Então, tudo isso entra aí. E, além disso, a administração vai fazer o quê? Ela vai procurar responsabilizar quem deu causa à nulidade. Ah, quem deu causa foi aquele agente público desidioso, irresponsável. Então, a administração vai mover um procedimento contra esse servidor que deu causa à nulidade e, portanto, nulidade do contrato, vai receber dele ressarcimento do prejuízo. Muito bom. Quais são as causas de nulidade do contrato? Duas. Primeira delas, vício de legalidade, ou seja, vício insanável no próprio contrato. O próprio contrato está contrariando formalmente as regras, normas jurídicas, a lei ou até o texto constitucional. Mas a nulidade pode ser nulidade da licitação antecedente, ou seja, ilegalidade da licitação
ilegalidade da licitação necessariamente acarreta nulidade do contrato. Necessariamente acarreta nulidade do contrato. Beleza. Prosseguindo. Vamos agora, caminhando aí para o final, a gente abordar essa jurisprudência do STJ. O que o STJ diz? Ainda que o contrato realizado com a administração pública seja nulo, o contrato foi nulo, por ausência de prévia licitação. Então, qual é a nulidade do contrato? Não fizeram licitação. Declararam a dispensa de licitação de forma ilegal, vão responder, inclusive, criminalmente por isso. Mas o que eu faço com o contrato que surgiu de uma dispensa ilegal de licitação? O contrato será nulo. O ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados. Então, essa é a regra. Essa é a regra. Porque senão vai haver enriquecimento ilícito. Agora, esta regra, a própria jurisprudência do STJ reconhece duas exceções. A primeira, se a nulidade, se a dispensa de licitação inadequada decorreu de má-fé do contratado ou o contratado aproveitando a ausência de licitação, usou de má-fé para superfaturar, por exemplo, superfaturar, já que não vai fazer a licitação, eu vou aproveitar para meter o preço lá em cima. Então, se houve má-fé e se o contratado concorreu, colaborou para caracterizar a nulidade, aí não vai ter que indenizar os prejuízos decorrentes daquilo que já foi executado ou já foi errado. Então, o que indeniza? Gente, então, o que indeniza? Coloque aí. O que deve indenizar? Olha, deve indenizar, primeiro, executado, que foi executado e não pago. Além disso, dano emergente. Só de rescindir o contrato vai ter um prejuízo. A empresa contratada para executar o contrato foi a uma instituição financeira e tomou emprestado alguns milhões, porque aquilo que receberia da administração pública, parte do lucro, ela pagaria o empréstimo. Rescindiu antes do tempo, não deu como quitar esse empréstimo. Dano emergente. Além disso, o custo de desmobilização. Da obra ou serviço. Pensa comigo. Uma empresa foi contratada para construir uma grande hidrelétrica lá no Pará, em Altamira, no Pará, Belo Monte. Aí, lá naquela região, a empresa não tem as centenas de máquinas pesadas que ela vai ter que utilizar. Ela vai arregimentar essas máquinas aqui no Centro-Sul e vai pagar o deslocamento dessas máquinas até o local da obra. Elas vão ficar lá meses, anos, e os recebimentos vão pagar esse custo. Se a administração anula o contrato antes da hora, antes do prazo, ela vai ter que devolver, vai pagar o frete dessas máquinas voltando. Custo de desmobilizar. Entendeu? E você vai colocar aqui outros prejuízos. A lei diz regularmente, devidamente, né?
comprovados. Então, essa análise toda que nós fizemos aqui, daquelas 10 questões, mais essa parte de revisão e aprofundamento teórico, é tudo a interpretação e a aplicação de um único artigo da Lei 8666 e seu parágrafo único. Artigo 59, parágrafo único da lei. Mas dá tudo isso, professor. Você viu as questões. Então, professor, se o senhor tivesse que citar um dos artigos fundamentais que traz um dos temas que eu preciso compreender na 8666, artigo 59, sem dúvida nenhuma. Artigo 59 e o seu parágrafo, sem dúvida nenhuma. Beleza? Então, eis aí a parte de nulidade dos contratos. Espero ter trazido aí uma luz e um foco específico para te mostrar o que realmente, de fato, é cobrado. Mostrei várias questões. E aí a importância de você estudar esse tema, por quê? Porque ele é altamente recorrente nas provas de concurso público das várias bancas e para vários cargos, desde cargos mais baixos até cargos mais elevados. Beleza? Tranquilo. Muito bom. O Célio está perguntando, professor, a nulidade do contrato pode ser feita a qualquer tempo? Olha, a nulidade pode ser feita a qualquer tempo, Célio, inclusive depois de já encerrado o contrato, desde que não ultrapasse aquele prazo de 5 anos, aquele prazo decadencial de 5 anos que a administração tem, beleza? Mas fora isso, a qualquer tempo. E aí, ao declarar nulidade, ela vai atrás dos prejuízos e das responsabilizações de quem causou isso aí. Então, só para você ter essa noção. Beleza. Para finalizar, fale aí com os amigos, inimigos, concorrentes, com todos que tiverem interesse, e já está no ar disponível, aí tá tanto no canal do Telegram, como lá na bio no perfil do meu Instagram, o link para você acessar e adquirir lá aquele combo que eu anunciei no último sábado. Só vai ficar disponível a inscrição para você adquirir até domingo à meia-noite. Então, pense bem aí, tome essa decisão o quanto antes, para você já começar a estudar. Já estão lá na plataforma disponíveis as 28 aulas de revisão e aprofundamento na banca Sebrasp. Então, se você vai fazer o concurso de agente da PCDF ou qualquer outro concurso que a banca é Sebrasp, esse material de revisão está lá disponível para você. Então, além das 28 aulas, a gente ainda vai fazer mais 12 aulas, ainda vai fazer mais aulões de exercício até a véspera da prova de agente da PCDF. Eu tenho para mim que a gente pode chegar a umas 100 aulas aí, mas a ideia é você assistir 2 aulinhas por semana e ir revisando, se aprofundando, para que você não precise se preocupar com mais nada de direito administrativo. Só as minhas aulas, as revisões e o 10 ou 9, preferencialmente o 10 em direito administrativo, lá na sua prova do seu concurso. Bacana? Muito obrigado por você me acompanhar aqui em mais essa live às 21 horas e 5 minutos. Amanhã nós temos mais um episódio. Uma boa noite de descanso para você. Se ainda for estudar, que Deus te ajude, porque o calor está grande e o cansaço é enorme. Um abraço. Tchau, tchau. Divulguem aí aos amigos e inimigos que até domingo só essa oportunidade de você acessar o pacote, o combo especial com as aulas, que tem vários bônus, mas clica lá na página, vai estar descrito todos os bônus que estão no pacote. Tchau, tchau. Muito obrigado.